Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, graças a Deus, eu quero aqui dizer a você, através da palavra de Deus, que quando nós falamos em família, nós estamos falando de algo que Deus criou. Essas lições parecem ser bem básicas, né? Mas nós precisamos relembrar e precisamos que isso esteja na nossa vida não apenas como um conceito, mas como uma prática diária. O que eu quero dizer é que Deus fez as famílias. Deus construiu. Se você já teve a oportunidade de ver algum estatuto de uma empresa, um contrato, você vai ver que através de cláusulas, através de conceitos ou de leis entre as partes, você vai ali dar uma direção, um objetivo para aquela construção, uma empresa, um comércio, uma indústria, enfim. Quando Deus ele fez a família, ele fez também isso. E esse contrato entre Deus e as famílias está na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Com isso, eu quero lhe dizer de forma muito clara, se você não tem a palavra de Deus como regra na sua vida, dificilmente você terá uma família abençoado, uma família feliz. Eu posso dizer que é impossível, porque ali está, na palavra de Deus, o objetivo, como você vai conduzir, como você vai sustentar, o que fazer quando essa empresa, entre aspas, chamada família, estiver prestes a quebrar. O que fazer? Como fazer essa restauração? É possível essa família se tornar em outra família? É possível resolver determinados problemas? Tudo está na palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra nos ensina é que quando Deus olha para as famílias, Deus olha para as famílias com um propósito. É assim, ó. Deus, ele pensa não só em você, indivíduo. Deus pensa em famílias. Será que você pode repetir assim comigo? Deus pensa em famílias. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, uma palavra dirigida a Abraão, nos diz assim, ó: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome, Abraão. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Cada um vai dar conta, atenção aqui, cada um vai dar conta de si mesmo. Ou seja, quando nós falamos em salvação, cada um vai responder pela sua salvação de forma individual. Cada um prestará conta de si mesmo, como diz Romanos 14, 12. Contudo, quando se refere a propósito, Deus ele olha para você como uma família, ou Deus olha para a sua família.
E quando nós falamos de propósito, irmãos, às vezes essa palavra a gente não usa normalmente no nosso dia a dia. Mas propósito nada mais é do que um caminho que lhe conduz a uma situação melhor. Eu vou repetir, propósito nada mais é do que um caminho que lhe conduz a uma situação melhor. Toda vez que Deus fala de propósito, Ele está dizendo assim, eu já tenho esse caminho. Isso quer dizer que aqui não cabe novidade, aqui não cabe arranjos, aqui não cabe eu acho. É o que Deus tem para as famílias, para levar as famílias para um lugar melhor. Agora veja que coisa linda. Quando Deus olha para você, aí, cheio de fraqueza, cheio de coisas, e você se propõe diante de Deus a edificar a sua casa, e diz assim, Pastor Júnior, o diabo não vai destruir a minha casa. Pastor Júnior, o diabo não vai destruir a vida dos meus filhos através da droga, da prostituição. O diabo não vai destruir meu casamento. O diabo não vai usar as ferramentas para envergonhar a minha casa. Eu vou me levantar, eu vou me pôr de joelho, eu vou intensificar a minha comunhão com Deus, eu vou fazer o que deve ser feito. Aí, meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Não tem como as bênçãos que estão na sua vida não alcançar as bênçãos que estão na sua vida, não tem como não alcançar a vida dos seus familiares. É só a gente olhar aí para a palavra do Senhor e lembrar da história de Noé. Noé foi aquele, você lembra da barca, dos animais? A história de Noé é aquela que diz que Deus decidiu acabar com a humanidade com água e avisou a Noé. Noé, olha aqui, Noé representa aquele que está de pé, aquele que é a coluna da sua casa. Noé, Deus fala, Noé, ó, faz um barco gigante aí, porque eu vou acabar tudo com água. E leva não só os animais com você, Noé, mas leva também quem? Sua família. Com Noé foi assim, a bênção de Deus foi estendida para a sua família, a salvação de Deus foi estendida para a sua família. Então você mãe, você pai, você que está vendo hoje o diabo brincando com algum membro da sua casa, saiba que você, em nome de Jesus, vai ter o prazer de ver essa pessoa na presença de Deus, resgatada, limpa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Se eu fosse você, se preocupava mais ainda com a sua vida. Se eu fosse você, se preocupava mais ainda com a sua comunhão com Deus. Se eu fosse você, se preocupava mais ainda com a sua intimidade com Deus. Porque Deus vai criar uma situação para a bênção que está na sua vida alcançar a vida dos seus. Foi assim com Noé. Foi assim com Ló. Ló, às vezes a gente confunde, né? Noé, Ló, Jó, a confusão medonha. Noé foi o da barca. Levou os animais, a família, a bênção de Deus chegou. Ló foi aquele de Sodoma e Gomorra. A cidade estava se prostituindo. A cidade estava jogada, né? Sodoma e Gomorra era uma cidade que vivia em pleno fevereiro, vamos dizer assim. Vivia em pleno carnaval. O carnaval lá era o ano todo. O carnaval em Sodoma e Gomorra era o ano todo. Quem estava lá? Ló. Ô Ló, pelo amor de Deus, Ló, tu tá fazendo o que aí? Ló. Era um homem. E Deus se aborrece. O mau cheiro do pecado daquelas pessoas que pecavam e se engrandeciam do seu pecado. Pecava e não queria jeito não, queria pecar mais. Certo? Aí Deus brada e diz, olha, Ló,
Eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. Aí veja o que diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 19:12. Está escrito: você tem aqui mais alguém dos seus, Deus falando através dos anjos dele com Ló. Você tem, Ló, aqui mais alguém dos seus ou dos seus familiares, genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isso eram os anjos falando em nome de Deus para Ló. Ló, nós vamos destruir tudo. Tem mais alguém seu, genro, filho, filha, tem mais alguém, tira todo mundo da cidade. Então, meus queridos e amados irmãos, às vezes nós entramos num processo de preocupação exacerbada com os nossos. Ei, minha irmã, Deus me trouxe hoje aqui para dizer: o menino está nas mãos de Deus. O homem está nas mãos de Deus. Homem, Deus me inspira a dizer: a mulher, o coração está nas mãos de Deus. Você tem que tirar um pouquinho a sua vida. Você tem que viver a sua vida. Você tem que confiar em Deus. Deixa aí. Deixa fazer. Você não pode impedir, você não pode amarrar ninguém, deixa aí. Mas você, em contrapartida, faz a sua parte diante de Deus. Se puder, intensifica a sua comunhão com Deus. Olhe mais para você, porque você vai estar vivendo, está dando mais atenção. O trabalhar de Deus na vida de alguém do que na sua própria vida, você não pode perder, porque você não vai aguentar. Se você ficar olhando, querendo medir, melhorou, piorou, eu não aguento, não sei o que, eu vou fazer isso. Não, peça a Deus um pouquinho mais de resistência, de habilidade sentimental. Nesse contexto, eu sei que é delicado. Quando falamos de coisas de família, falamos de coisas, sim, delicadas. E quando eu falo, irmãos, desse atrair, desse levar salvação para a família, aqui eu preciso ressaltar a importância do chamado que Deus tem na vida dos homens, principalmente dos homens. Claro, tem família que a figura do homem não existe, vamos dizer assim, não existe de forma presente. Por exemplo, um lar que chegou o divórcio, a mãe cria os filhos, e aí os filhos não têm diretamente a figura do pai ali presente. Mas aqui, foi bom eu falar isso, para lembrar você, mãe, você que cria a sua família sem a figura do pai. Você precisa selecionar alguém com essa figura, viu? Principalmente se seus filhos estão em construção. Como assim, pastor? Você deve selecionar a figura, por exemplo, de um tio que seja exemplo, de um parente, de uma figura espiritual, para você principalmente ir educando os seus filhos. E aí você tem aquela figura, você, de alguma forma, você usa aquele exemplo masculino, aquele exemplo de homem, já que a figura do pai não existe. Isso é importantíssimo. Você, mãe, principalmente você que tem filhos em idade de formação. Mas, sim, quando eu falo dessa construção toda de levar a salvação, eu chamo muito a atenção dos homens. E eu sinto que às vezes eu falo isso e eu sinto um peso espiritual quando eu falo isso. Porque parece que há um impedimento para algumas pessoas entenderem
e aceitarem o que a palavra de Deus nos mostra em relação ao homem como cabeça, como protetor, como aquele principal que não deixa o ataque chegar até a sua casa, destruir a sua casa. Olhe bem o que eu vou dizer aqui. Se sua família fracassar, você, homem, atenção, homem, se sua família fracassar, é bem possível que você seja o principal responsável. Eu vou repetir aqui. Tem um peso espiritual muito grande sobre essa palavra. Eu estou dizendo que se sua família, homem, fracassar, é bem possível que você seja o principal responsável por isso. Com isso, eu estou dizendo que você foi eleito por Deus para ser o principal protetor da sua casa. Você foi eleito por Deus para não deixar esse câncer chamado frieza espiritual se instalar na sua família. Mas na prática, o que é que nós temos visto? Por isso que o nosso Brasil está esse desmantelo todo. Nós temos visto o quê? Quem é exemplo de oração normalmente nos lares? A mãe. Quem é exemplo de puxar, arrastar o povo para a igreja? A mãe. O menino nunca viu o pai de joelhos, nunca viu. Na cabecinha dele, ele acha que orar e ir para a igreja é coisa da mãe, de mulher. E é aí onde Deus tem trazido um julgamento muito pesado sobre a nossa nação, porque as famílias estão perdendo o sentido, as famílias estão perdendo o rumo, principalmente porque os homens estão deixando de ser homem de Deus dentro de casa. É você ir dentro da igreja, vai dentro da igreja. Na maioria dos cultos, sei lá, dá 70%, eu acho, mulher. Os homens estão fazendo o quê? Os homens estão presos, amordaçados, estão trabalhando. Meu irmão, trabalho não é desculpa para ninguém deixar a casa do Senhor, deixar a obra do Senhor, não. Os homens trabalham dia de domingo, de noite. É porque os homens perderam. Os homens perderam, estão perdendo isto. E aí encontramos uma resposta, porque o nosso país é tão rico, mas tão pobre ao mesmo tempo. Ricos de riqueza natural e tão pobre, porque as famílias são pobres. As famílias são pobres e espiritualmente falando, estão desestruturadas. Olha aí a resposta, porque está tudo errado. Talvez essa seja a resposta do nosso país. Deus, Ele quer abençoar a sua casa. Mas essa bênção entra normalmente através de um indivíduo. Através de um indivíduo. Lá em Deuteronômio, versículo 28, capítulo 28, versículo 4, o Senhor bradou e disse, nos dias de Moisés, bendito será o fruto do seu ventre. E aí eu lembro da história de José. A gente falou de Noé, de Ló, mas aqui outro personagem que a gente pode exemplificar bíblico, a história de José. A bênção de Deus estava na vida de José de forma tão verdadeira, tão forte, que até a casa de Potifar, José na condição de empregado, foi abençoado pela vida de José. Aí a gente às vezes quer abençoar os outros. A gente consegue abençoar os outros sendo uma bênção, crescendo em bênçãos. Haja vista, Deus quer lhe usar para colocar a sua família nesse caminho, um caminho que lhe leva para uma situação melhor, propósito de Deus. A gente vê agora a família de Potifar sendo abençoada.
Só por causa daquele moço José, que depois teve aquele problema todo com a mulher de Potifar e tal. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu encerro essa palavra aqui com o Salmo 128, que nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que você se coloque na condição hoje desse José, que você se coloque na condição hoje desse Noé, desse Ló, que através de você, essa luz que brilha, ela alcance todos os seus familiares. Você vai dar conta de você mesmo, no quesito salvação. Mas se você quiser chegar a um lugar melhor, vai ter que ser agarrado com todo mundo. Pegue na mão de todo mundo aí, de quem você gosta e quem você não gosta. Porque às vezes tem familiares que a gente não gosta muito, né? Mas tem que ser todo mundo junto, agarrado. Deus depois vai fazer você gostar. É todo mundo junto. É todo mundo junto. Deus vai lhe dar graça. Só chega no propósito, ou seja, num caminho que lhe leva a um lugar melhor, se você estiver em família. Alimento Diário com o pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.